E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Bom dia com vocês. Está começando mais umas Encontros Visuais, número 53, aqui nos nossos círculos, né, nossos encontros visuais no ciclo da imagem, beleza? Eu sou João Pedro Tavares, o Pablo hoje não esteve presente, né? E a gente vai tocar para frente, né? Vou começar a aparecer mais nos nossos encontros e círculos, trazendo outras pessoas e ampliando cada vez mais o nosso espectro, né? Ampliando cada vez mais as nossas discussões, os nossos links, né? As conversas que a gente tem sempre, né? Lembrando que o ciclo da imagem é composto por mim, por Pablo, né? E eu sempre fico no backstage, né? Fico um pouco atrás, né? Fazendo umas outras coisas, correndo para lá e para cá. E dessa vez a gente está começando a aparecer, né? Eu vou começar a aparecer mais, trazendo algumas pessoas, né, que possam compor a discussão sobre esse organismo tão grande que é o campo da imagem. Beleza? Então, queria logo que vocês fizessem todas aquelas paradinhas que colocam aqui embaixo no nosso YouTube, né? Curtir, compartilhar, falar com os amigos, né? Colocar no Instagram. Se quiser seguir também, @Ciclo da Imagem, tá lá. Né? A gente já está no mais de 50 encontros aqui. Vocês podem acessar quando vocês quiserem, né? Da maneira que vocês quiserem. Né? Tá aqui tudo registrado. E é uma maneira que a gente tenta para trazer ênfase, né? Tanto para grandes pessoas no campo da imagem, como também pequenas, médias, né? Lugares diversos, uma infinidade de, de cores, né? Nesse espectro da imagem. Beleza? Então, é o seguinte, hoje eu vou trazer para vocês, certo? O nosso querido Pai Ciência. Hoje a nossa discussão vai ser sobre grafite, né? Sobre o campo do cenário urbano, né? E como isso vai se relacionando com a imagem, como isso vai se relacionando com o espaço, né? A forma da caligrafia, tem uma série de coisas que a gente pode discutir aí, um pouco do trabalho do Pai Ciência, né? Que é muito interessante, e a gente vai discutir, vamos falar um pouco sobre isso. O Pai Ciência, ele é também, além de grafiteiro, ele é pesquisador, né? Formado, ele vai falar um pouco para vocês, a gente vai começar um pouco dessa discussão. E é isso. Vamos começar nesse bate-papo gostoso aqui, que são os encontros visuais. Vamos lá. Diga aí, Pablo. Diga aí, Paulo. E aí, galera, tudo bem? Beleza? Meu nome é Paulo Azevedo, também conhecido como Pai Ciência 420, e eu sou artista visual urbano, aqui, nascido e criado em Natal, Rio Grande do Norte. Também sou formado em Ciências Sociais pela UFRN e mestre em Sociologia também pelo Departamento de Pós-Graduação em Ciências Sociais. E eu fiz a minha dissertação sobre a minha vivência no grafite e na pichação, na cena das narrativas urbanas, e ela se chama A Cidade como um Livro Aberto, e fala um pouco sobre a estética, a ética e as produções narrativas do campo da imagem, né, na cidade, focado aqui no recorte de Natal, Rio Grande do Norte. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Obrigado aí pelo convite, João Pedro, e vamos nessa. Vamos lá, vamos lá. Hoje, eu estava vendo seus trabalhos, assim, achei muito legal, né? Como eu tenho uma série de coisas para conversar aqui nesse encontro, né? Sobre temas, sobre como foi o seu processo criativo, né? Um pouco também sobre o que é escrever na cidade, como é que esse processo também que você foi lidando com tudo isso, né? Nesse envolver a cidade como um livro, isso é bastante interessante, bastante poético, né? Também vamos discutir um pouco também sobre a dissertação, né? Eu vi que você discute também bastante sobre o seu fazer, que é um traço bem presente aqui no Ciclo da Imagem, artistas que pensam sobre a sua produção, né? Escrevem sobre ela enquanto eles fazem. Isso é bem interessante, né? Mas vamos lá. Vamos começar primeiro, eu acho que podemos falar pelas temáticas, né? Que é um assunto mais simples, né? Vamos assim, depois a gente vai costurando por outras coisas. Por que você Demorou. escolhe? Eu vi que seus temas é mais voltado para a natureza, né? Por que você escolhe isso? Parte por aí, tal. Cara, então, quando eu comecei a fazer grafite mesmo, a riscar,
Eu nem sabia desenhar, né? Tinha pessoas que me incentivavam, que faziam e cortavam stencil, faziam lambe, usavam técnicas assim, e eu comecei a me interessar muito por isso. E eu comecei a querer estudar o desenho, né? Isso aconteceu quando eu entrei nas ciências sociais e eu nem fazia nenhum tipo de arte. Mas quando eu comecei a estudar mesmo isso, a querer evoluir, a natureza, ela sempre foi uma fonte de inspiração muito grande, sabe? Eu sempre viajei muito nas ilustrações botânicas, nas ilustrações figurativas de animais, e eu sempre quis, tipo assim, construir a minha própria a linguagem, mas eu queria muito que essas coisas estivessem presentes nisso, que essas referências, porque essas referências, elas me preenchiam muito, principalmente porque nessa época eu tinha um contato muito mais forte com as comunidades aqui do interior do Rio Grande do Norte, com aldeias indígenas, né? Já fui lá no Catu dos Eleutérios, Sagi Trabandá, em João Câmara, né? Nos Mendonça do Amarelão. E assim, a gente viajava muito, tomava muito banho de rio, entrava em mata, trilha, e acho que assim sempre foram coisas. A minha vivência, elas, por mais que o grafite tenha essa questão urbana, né? A minha vivência sempre foi muito voltada a essa admiração e respeito pela mata, pela natureza. E eu acho que é bacana trazer isso assim para o cenário urbano, sabe? Porque às vezes a gente vive muito um mundo cibernético de redes sociais e sei lá, né, cartão, carro, ônibus, não sei o quê, e a gente parece que esquece das pequenas coisas que estão presentes no dia a dia, que é tipo assim, uma flor quando desabrocha, um saguizinho que pula de um poste para uma árvore, e isso sempre me encantou muito. Eu costumo dizer que o grafite, inclusive, ele é como o grafite, a pichação, ele é como o mato que cresce no quintal da cidade, porque você pode arrancar o mato, pode tirar quantas vezes for, mas ele vai voltar a crescer. Você pode apagar uma pichação no viaduto, mas ele vai voltar lá uma hora ou outra, por uma pessoa ou outra, e é desse jeito que funciona, né? Se você for prestar atenção nos viadutos e tal, sempre tem um matinho que rompe ali o concreto, é como na poesia de Drummond, na flor do asfalto. A flor que nasce e rompe até o asfalto. E eu penso muito isso na minha poética quando eu construo meus trabalhos. Você fala assim que, né, essa é uma imagem muito bonita, na verdade, né? Quando você fala do grafite, a pichação é sempre o matinho que nasce, né? Inspirado no Drummond ainda mais, né? Acho bem mais bonito também, bem interessante. Mas isso também me lembra um pouco que nesse cenário ele vive se reestruturando, né? Aparece muita gente, muitas pessoas elas vão se animando pela proposta do grafite, né? Não é uma coisa, apesar de ser dos anos 80, né, que surgiu, mas ainda é uma coisa que está sempre mudando. Tem alguma espécie de iniciação das pessoas ou as pessoas vão encontrando e se chegando? Como é que é isso? Você está mais por dentro. Bem, então, a arte urbana, ela é completamente efêmera, né? Você pode fazer um muro aqui e ele pode durar 10 anos, como ele pode durar 10 minutos. Já existe isso, né? Eu já vi isso acontecer. E eu acho que, tipo assim, a partir do momento que mais pessoas se manifestam na cidade, elas acabam, direta ou indiretamente, afetando os futuros escritores, né? Porque eu fui uma dessas pessoas. Eu não tinha muita percepção do que era o grafite e a pichação até mais ou menos 2010, 2011. E quando eu comecei a conhecer pessoas que faziam isso, eu comecei a perceber que aquilo tinha em todo canto e eu nem percebia. Mas isso começou a me incentivar e me motivar muito.
E quando eu passei a viajar para outros lugares, por exemplo, eu lembro muito que quando eu fui a Belo Horizonte pela primeira vez em 2011, cara, tinha muito grafite em Belo Horizonte. E tinha grafites assim de alto nível, como tinham pichações em prédios e coisas que eu nunca tinha visto em Natal. Então é muito louco, porque parece que quanto maior a metrópole, mais aparecem essas manifestações no sentido de. Porque, assim, são os materiais que são utilizados, né? Eles não são tão fáceis de encontrar. A cultura, querendo ou não, a nossa cidade, que é Natal, né? É uma cidade bem, no sentido, assim, uma capital que parece que é meio puritana, meio menorzinha, as coisas demoram para chegar aqui, né? Mas você vê, se você passar no interior, você vê que tem uma pichação aqui, outra ali, tem aqueles caras que fazem aerografia, que fazem letreiro, que fazem não sei o quê. Só que, assim, eu acho que o advento dessa coisa da cultura do hip hop, não que o grafite ele esteja só fechado nisso, mas eu acho que isso dá muito repertório e escopo para as pessoas irem atrás, sabe? Eu acho que a pergunta era essa, né? A gente vai conversando. Eu vejo muito que, tipo, quando você falou de aparece no interior, né? Ou seja, enfim, com certeza vai dando rolê aí para vários lugares e vai conhecendo novas pessoas e vendo inscritos, né, em diversos lugares. Eu lembro muito das pinturas rupestres, né, que é uma coisa que a pessoa já vai, né, que os antigos, né, os homens pré-históricos já se colocavam seus sentimentos na parede e tudo mais, né, mas também fico pensando nos escritos de porta de banheiro, né, que ninguém diz nada, né, de repente está lá, ou então em cima da carteira, né, tem escritos em rabisco, quanto de caderno, coisas assim. As Quanto árvores, né, que os amantes se declaram e tal, risca exato. fulaninho, ama não sei o quê. Parece que mexe com esse lado, né, da gente, assim, dessa parte de a gente querer escrever e documentar ou mostrar, exibir essas coisas. É uma necessidade de se expressar, né? O Celso Gittari, ele fala sobre isso no livro dele, O que é Grafite, aqueles livrinhos de bolso, mas bem uma leitura assim, inicial que para mim foi muito importante quando eu comecei a estudar isso. E ele fala que, tipo assim, no tempo das cavernas, os seres humanos, eles pintavam bois e bisões e não sei o quê. E hoje em dia, tipo, é a mesma coisa, só que as ideias são outras, né? Eles pintavam naquela época que tinha a ver com a vivência deles, né? Que eram histórias, aventuras, contagens, enfim. E hoje em dia nós temos muitas mais ideias, né? Muito mais coisas para se expressar. E eu penso muito que, tipo assim, nessa ideia da cidade é um livro aberto, a gente vê que a publicidade, ela é uma linguagem que, como ela é paga, né? Ela é hegemonicamente aceita e autorizada, enquanto que o grafite e a pichação, eles são feitos de, não sempre, mas na maioria das vezes feito de uma forma clandestina. Então eles são uma voz das pessoas, né? Eles são uma forma que as pessoas têm de colocar o seu bloco na rua, de colocar a sua voz no muro, sabe? Sem necessariamente alguém tá autorizando. E por isso que as pessoas fazem, por isso que elas no banheiro é assim, não tem ninguém olhando, então acho que ela se sente mais à vontade de riscar, né? Na escola também, tipo assim, você pode riscar a sua carteira, dificilmente vai ter alguém lá conferindo ou punindo você porque você riscou a carteira. Só que na rua é mais complicado porque você está bem mais exposto, né? E, consequentemente, bem mais pessoas vão ver. Pois é. É legal isso, pensar nisso também, que me faz diretamente lembrar dos espaços de legitimação, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que tem, assim, as pessoas aceitam a publicidade nas paredes das ruas, né, nos outdoors e tal, é um espaço legitimado ali, né? Já está o espaço da publicidade.
até, às vezes, sei lá, propagandas pintadas nas paredes, que a gente Que vê, nem né? são legais, né? Nem tem autorização de verdade, mas que são aceitas. Mas existe um acordo social em que as pessoas aceitam, né, aquilo ali como se fosse um espaço legitimado, É né? isso E aí aí. eu acho muito engraçado porque ao mesmo tempo o grafite fica nesse lugar, né? Como é que é isso, assim, tipo de legitimação? Cara, É legitimado por, não é legitimado pela cidade, é legitimado enquanto um tipo de grafite, um tipo de expressão. E quando vem a arte, bagunça tudo, né? Pega a mesa e joga para cima, porque legitima, não importa como, é uma expressão. então, sobre esse assunto, pensa que assim, o termo pichação, ele é exclusivo do Brasil. Ele não existe em outros países. Existe assim, enquanto pichação, is from Brasil, saca? Uhum, Porque o grafite, ele é o termo que se usa no, no norte da América, como na América Latina, como na Europa, até na Rússia e em outros continentes. Ele designa tanto o que é mais rápido e fugaz, como um tag, né, uma letra de pichação, como ele designa o que é mais complexo e elaborado, como um mural, um prédio, uma coisa que levou muito mais tempo para fazer. No Brasil, quando entra, até pela precariedade dos recursos, latas de spray são muito caras aqui. E isso fez com que os brasileiros inventassem da precariedade, começassem a pintar com piche, com tinta de piso, tinta de parede, esponja, rolinho, várias coisas. Isso criou estilos como o tag reto de São Paulo, como os gêmeos são mundialmente reconhecidos por isso também, porque eles mal usavam lata de spray no começo, né? Eles usavam muito latex e os artistas de fora ficavam, uau, isso é tão diferente, nem parece grafite. diferente. Mas o que é que isso aconteceu? O que é que isso gerou? Isso gerou que no Brasil, como se o grafite e a pichação elas fossem dois lados da mesma moeda. Na cabeça do senso comum da população, o que é que acontece? É como se o picho fosse aquele negócio que é feio e é ilegal, é errado, e o grafite é algo que é bonito e que é aceito. Só que Uhum. é complexo, saca? É uma faca de dois gumes, porque muitas vezes o grafiteiro também é pichador, nem sempre o pichador é grafiteiro, pode não ter recurso, pode não querer fazer o grafite, né? Mas isso por um lado também é bom, porque isso gerou uma possibilidade de mudança de status quo, né, de ascensão social, principalmente para pessoas da periferia que assumiram o grafite como um estilo de vida e conseguem crescer na vida enquanto artistas visuais, enquanto pessoas que podem estar vendendo o seu trabalho, e pelo fato de ser um grafite, ser aceito, mercadinhos, livrarias, bares, restaurantes, enfim, esses tipos de pessoas passam a consumir essa estética, né? Essa arte. E é muito complexo porque se for ver numa cidade da gente, assim como Natal, o bicho dificilmente vai ser consumido. Mas em São Paulo já existiram casos em que pichadores foram convidados para galerias europeias justamente pela estética desafiadora e inovadora que é a pichação. Aquele documentário lá, Picho, fala um pouco sobre isso, porque o Picho, ele, literalmente, ele afronta, né? Ele desafia mesmo a arquitetura, ao mesmo tempo que é uma arte visual, é uma performance, porque o pichador ele vai lá, escala um prédio, às vezes no braço, e ele mete bala lá em cima, ele escreve o nome dele, e isso é um ato político em si,
pode não ser uma política partidária, pode não ser aquela frase clássica que a pichação também ficou famosa aqui, que é o abaixo a ditadura, né? Mas é um desdobramento político imediato de uma manifestação individual. Isso faz parte da visão da metrópole, sabe? Que é o indivíduo em si, o próprio ego dele, de, pô, ele meteu o nome dele lá em cima de um prédio, todos os amigos dele vão ver e os pares vão reconhecer, enquanto os ímpares, né, os diferentes, eles podem até condenar, mas eles vão ver também. É muito louco Cara, isso. é muito louco mesmo, né? É tipo, você falou um monte de coisa aí que eu fiquei, minha cabeça ficou borbulhando aqui, na verdade, né? Várias histórias. Primeiro, sei lá, a questão de discussão estética, né? Aham. Porque o belo e o feio na arte, então, a discussão que é na imagem, no campo artístico, É, lógico que faz parte, mas como é um campo novo também, que ainda é novo, né? Ainda se faz presente nessa dimensão, né? A questão do aham. belo, o que é aceitável, o que não é aceitável, o que as pessoas legitimam, o que não legitimam, né? O que pode, o que não pode entre as pessoas e tudo mais, né? E que o belo, de uma certa forma, ele consegue, né? É uma estética urbana, a gente está falando aqui, né? E que o mais bonito também ele passa, né? Por muitas vezes seu crivo. Aí fica É, interessante, rola essa discussão. É legal também entrar por abrir essa porta por aí também. Mas também me faz pensar sobre como que essas novas estéticas, né, elas vão discutindo também em si mesmas isso tudo, do ponto estético, político, ético, que você no começo da fala você adiantou, né, já apontou, né, uhum. como isso vai se entremeando. É muito bacana isso, muito legal mesmo. E eu vejo também, agora isso aí já é para a gente caminhar nossas conversas, como também o grafite, ao mesmo tempo, grafite, pichação, ele também utiliza da ferramenta da publicidade também, né? Por exemplo, você Uhum. tá com a camisa aí, né, com as É, letras aí, com a caligrafia, que é de ordem urbana, né? Pensado para o urbano, né? E ela vai entrando por aí. Como é que é isso? Como é que se dá? Como é que você pensa isso? Essa relação de distanciamento e aproximação com a publicidade? então, a minha dissertação ela é muito baseada em Deleuze e Guattari, quando eles falam sobre Kafka por uma literatura menor. Foi daí que eu tirei a ideia de cidade como um livro aberto e literatura menor com esse grafite, o bicho na cidade, né? E aí eu penso muito nas ideias de desterritorialização e territorialização, né? Por exemplo, quando o grafite ele é feito na rua ou a pichação, ele meio que desterritorializa aquele espaço, vira um espaço liso onde você pode viajar e tipo, pô, ali é uma arte, um trampo muito louco e tal. Mas ao mesmo tempo ele territorializa no sentido de, pô, eu tomei conta daquele muro, tá ligado? Inclusive, se alguém vier lá e passar por cima do meu trabalho, eu vou ficar sentido, porque aquela parede nem é minha, mas eu risquei lá. Então, eu digo que é minha, tá ligado? É uma forma até de se encontrar na cidade. Pô, vamos se encontrar ali no céu, ali, pô, perto daquele trampo ali de fulaninho, saca? Ah, bacana. Então as pessoas meio que tomam propriedade para si do que elas fazem, né? E isso quando entra, eu acho que assim a gente não pode ser leigo nem purista demais de pensar que os artistas eles fazem arte só porque a arte é belo e é bacana e tal, porque eles precisam se alimentar, precisam pagar conta, precisam ter condução, precisam, enfim, eles têm todas as necessidades que um trabalhador, uma pessoa comum também tem. Uhum. Então, eu acho que assim, se o próprio mercado, se você vai na C&A e às vezes tem roupas lá
que pegam dessa estética urbana e põem uma letra de picho lá e vendem isso, por que é que esses próprios artistas também não podem fazer, né? Produzir seu trabalho com a sua estética, já que isso é consumível. Então, eu acho que assim, camisa, boné, print, o próprio trabalho realizado na parede, né? Telas também, eu acho que não se deve limitar o grafite, porque ele é grafite na rua, né? Mas se você colocar numa tela, não é que ele deixe de ser grafite, mas ele está lá em outro suporte, em outra mídia, tem outra finalidade. E é importante que exista isso, né? Porque quanto mais se divulga esse tipo de trabalho, mais oportunidades existem para quem vive dele, né? Por exemplo, aqui em Natal a gente tem um caso pontual do Beco da Lama. Eu já estava mais ou menos há uns 5 meses vendo exclusivamente só de arte, quando eu acho que foi em fevereiro de 2019, se eu não me engano, teve a estação do Beco da Lama. E por mais que houveram problemas da prefeitura divulgar só o cara que tinha vindo de fora e não divulgar tanto os artistas daqui de Natal, essa repercussão que passa a existir na sociedade, esse burburinho, né, ele faz com que a procura desse tipo de trabalho seja maior. E quando isso é maior, quer dizer que tem mercado para todo mundo, tá ligado? Para todo mundo trabalhar e viver isso. E, inclusive, muitos artistas, o trabalho que eles fazem nas ruas, ele é fruto do que sobra dos trabalhos comerciais, dos projetos sociais, do IC. Porque, só para você ter uma ideia, se uma lata de spray de qualidade mediana para boa, ela custa mais de R$ 20, você vai fazer uma pequena parede na rua, você gasta no mínimo uns R$ 200. Né? Você vai fazer um bombe, que é só duas cores, já são 40. Se você vai comprar tinta também não é barato, tá ligado? E tinta acaba. Os artistas plásticos sabem quanto material de arte em si é caro. E material de grafite parece que é mais caro ainda. É complicado demais, tá ligado? Massa você falar isso, porque isso me lembra diretamente quando você fala também, né, um pouco na sua dissertação sobre a questão da divisão, né, de classes sociais até no próprio grafite, por causa da questão do material, né? Sim, com certeza. Tipo assim, não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil. Eu tenho uma... Eu venho assim... Eu não me considero branco, me considero pardo, porque eu tenho sangue, né, árabe, indígena, tudo aí. Mas, querendo ou não, eu tenho uma condição favorável, né? Eu sou uma família de classe média, então, meu lugar de fala, né? Eu tive acesso à universidade, né? Eu tive conhecimento. Isso, inclusive, facilitou muito no meu lado todas as vezes que eu precisei dialogar com a polícia, enquanto estava pintando na rua, evitou muito que eu tivesse qualquer tipo de estresse, né? Qualquer tipo de problema de ter material apreendido e tal. Só que isso, se for para um jovem negro da periferia, que muitas vezes tem uma quantidade menor de material, é complicado, porque, se lembrando que eu falei de são dois lados da mesma moeda, o que é que discerne, principalmente para o policial que vai fiscalizar na rua, que o que o cara tá fazendo ali é grafite, o que o cara tá fazendo ali é pichação. É a quantidade de material, é a cor da pele, é o nível de instrução do cara, porque, tipo assim, se o policial chega e tu dá aquele medo, tu já quer correr, tu se dá mal. Mas se tu segura a onda, a tua chance de dialogar já é maior.
Só que, assim, isso vai depender muito da experiência de cada um, né? Se um cara que já levou bacurê da polícia várias vezes por causa de pichação, de grafite, ou sei lá, qualquer outra coisa, a polícia chega, ele já vai tremer na base, porque ele sabe que vai passar embaixo. E tipo assim, é muito complexo o que define, sabe? Porque às vezes você pode fazer um grafite maravilhoso usando só preto e branco, como você pode fazer um trabalho, sei lá, um bicho multicolorido com um monte de cores, resto de lata. Porque, em termos legais, jurídicos, o que vai definir se está certo ou errado, entre aspas, é a autorização. Mas como existe essa noção, né, essa noção, por exemplo, depois do Beco da Lama, muitas vezes eu pintei em lugares que eu não tinha autorização nenhuma, eram lugares abandonados, que fazia a mínima ideia de quem era o dono. Uhum. E uma vez eu pintei na frente do Nordestão da Cidade Alta, com escada, e a gente metendo pão, fazendo uma sopa lá, fazendo um monte de coisa, e a polícia passou e perguntou: ah, foi vocês que pintaram no Beco da Lama, né? Foi, pô. Aí, tipo assim, tá massa, beleza? Vocês fazem movimento na cidade. E isso é o que também diferencia, né, Natal de outras capitais, porque talvez em São Paulo não fosse exatamente a mesma coisa. Porque São Paulo é muito maior, tem muito mais artistas, né? Os artistas que são reconhecidos já são bem mais reconhecidos. Aqui o Beco da Lama ele foi meio que como é que eu posso dizer, um marco, né? Ele foi um marco na história da arte urbana na cidade. Você diz que agora estão aparecendo mais coisas, né? E a cena daqui como um todo ela vem se transformando a favor desses artistas urbanos, que gera tanto oportunidade como interesse de novas pessoas entrarem nesse circuito. Massa. Voltamos para aquela questão de legitimação, né? Como a legitimação também não é só papel, né? Não é só mercado, chega a indústria da arte, chega e dizer assim, ah, você pode, não pode fazer, ou então as pessoas têm um contrato social e pode, não pode fazer, né? E tá aí o Beco da Lama que já coloca esse questionamento também, né? De como também Exatamente. desterritorializa esses lugares de legitimação, né? E reterritorializa, né? De outras formas. Interessante pensar nisso, porque aí isso te dá talvez um aval muito mais forte do que ter que correr atrás sempre de um papel para poder autorizar, né? Pois é. E na dissertação, inclusive, eu falo sobre isso. Por que as pessoas não procuram autorização para fazer um trabalho de grafite na rua? Porque até, vamos dizer que um muro é do Estado. Até ela conseguir a liberação, já vai ter passado 15, 20 dias, já vai ter perdido até o interesse, né? Esse tipo de autorização, ela vai funcionar quando é um trabalho comercial, ela vai funcionar quando é um projeto social, quando é um edital, mas o grafite que eu falo assim, entre aspas, em essência, aquilo que acontece espontaneamente na rua, ele funciona assim de momento. Ele é como uma pichação, ele é algo que, tipo assim, as pessoas que navegam na cidade, que trafegam e fazem isso, você já anda meio que, pô, aquele canto ali tá certo, tá ligado? Ou você vai ver um canto ali, ali é sujeira. Dá até para eu fazer, mas tem que ser rápido. Não posso passar muito tempo. Ou tem um canto, por exemplo, eu criei um diagrama, né, que eu falo lá na dissertação, a cidade como um livro aberto que eu dialogo os conceitos de literatura menor, né, de Deleuze-Guattari e Kafka, o de partilha do sensível, de Rancière, que é exatamente essa ideia que eu falei no começo, dos pares reconhecerem enquanto eles partilham algo em comum, né? Porque por mais que eu faça o meu nome, eu faço aquele meu desenho do espiral, o Pop faz o olhinho dele, o Argus faz o personagem dele, o Fulaninho Neurose faz o Bomberman, que é um bonequinho pichador, a Consuelo faz o elefante, a Chip faz a ovelha. Todos esses personagens eles estão dialogando na cidade, eles partilham um espaço comum e quando nós vemos o outro, nós reconhecemos.
E o terceiro lugar, o terceiro conceito é o conceito da heterotopia de Foucault, que é justamente como que um espaço arquitetônico ele deixa de ser aquele lugar para ser um não lugar aonde esses personagens habitam. Porque, por exemplo, sítios abandonados, eles se tornam um lugar muito propício para as pessoas pintarem, porque ninguém está nem aí. Então você pode pintar, você pode ficar à vontade, você pode levar o tempo que você precisar, com um risco muito menor de ter algum problema com a polícia, com o morador, com a autorização, né? Existirão e existem vários lugares, né, sim, na cidade, né? Um deles que eu falo é o elefante colorido lá de Niemeyer, né? Que é o elefante branco, a obra do presépio, que tinha uma obra do famoso Dorian Gray, que a obra ficou lá abandonada, depois de um tempo eles tiveram que tirar para resgatar, porque o local está literalmente entregue às moscas e os noiados. E os artistas foram lá, pintaram de branco, aí depois pintaram de novo, aí tem a galera da rua que dorme lá, depois teve o pessoal da autoescola que tomou conta desse lugar também, depois tem o pessoal do skate, do patins, que passou a ressignificar esse lugar, né? É uma heterotopia nesse sentido, são espaços que viram um berço para essa diversidade de usos e significações, sabe? E é bem assim mesmo. Outro lugar foi o supermercado abandonado, lá o Bom Preço, passou uns 4, 5 anos abandonado na Roberto Freire, você até teve lá, né? Foi. E assim, era muito louco. Hoje em dia, tipo assim, 5 anos depois ele foi reformado e hoje é uma loja lá da HE, eu acho que é. Lá do Pará. Acho que vai do Pará, acho que é uma coisa assim. Tem uma coisa massa também, quando você vai falando, eu fico pensando nessa... Que o grafite ele põe em questão essa ideia de propriedade, né? Quando você estava falando sobre se identificar pelos trabalhos dos caras e tudo mais, de ter um espaço de identificação e afetividade por aquele lugar que você mandou, né? O grafite e tal. Mas também tem uma questão de como também você vai agenciando esses espaços, né? Agenciando aqui e ali, como as pessoas elas vão reapropriando. Por exemplo, vai surgindo a cena do skate, o que antes era um presépio, né? O que antes era uma obra arquitetônica feita por Niemeyer, né? Niemeyer fez aquilo ali e depois é apropriado pelos grafiteiros e se torna um hype de um outro pessoal ali, né? De um outro grupo, né? E que aquilo dá uma mudada no espaço, né? Criado um outro ambiente, até para um recurso de imagem. Já vi pessoas tirando foto ali, tudo mais, né? Fazendo burro, tudo mais. Aí eu acho interessante como questiona também essa questão da propriedade. O que é na cidade, né? A cidade como um livro aberto, como ela cria também outros livros, assim, cria páginas, né? Acho interessante pensar nisso. É bem legal. É massa. Mas aí, vamos lá, já estamos com nossos 40 minutos de conversa, passa rápido, né? A discussão. Tem muita coisa para falar, né? Tem muitos pormenores aí na fala, eu gosto de ficar costurando. E aí é daí que vem um pouco da minha proposta também aqui no Circo, né? Da gente ir costurando falas, né? E eu agora vamos para essa segunda parte, vamos falar um pouco mais de você, dessa questão da sua dissertação, da sua vivência na cidade, tudo mais, nas suas produções. Eu vou compartilhar aqui as imagens, para a gente poder dar uma olhada também nesses processos. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Vou colocar primeiro esse videozinho aqui de feitura, né? Sobre o processo. A gente pode ir falando, né, enquanto passa. Esse aí foi um trabalho que eu fiz no finalzinho do ano passado, lá em Palmas, sabe?
Eu fiz na clínica da mãe de uma amiga minha. Ela me convidou para fazer um trabalho lá no shopping com ela. E esse aí foi um trabalho entre meios aí que nós fizemos, sabe? Mais para portfólio, produção mesmo e tal. A Nayara filmou. Isso aí, deixa eu colocar de volta. Pronto. Isso é bem legal, porque eu fazia mais registros fotográficos do trabalho, mas esse aí foi um dos primeiros que eu comecei a tentar registrar a produção mesmo, sabe? Porque às vezes sozinho é bem difícil, tendo uma pessoa ajudando é melhor, mas é massa porque você consegue, muitas pessoas se interessam muito por esse processo criativo, sabe? Pela como se constrói o trabalho, isso é muito legal. Esse diálogo que tem aí que eu tentei fazer junto com a parede, das plantas e tal, do desenho, eu acho isso muito bacana, tentar mostrar para as pessoas isso, né? Que a arte, ela não sai assim, não é que nem uma impressora que já sai pronto, né? Tem um trabalho por trás. Nesse trabalho aí, particularmente, eu acho muito legal. Né? Primeiro, a nossa discussão que a gente estava trazendo já da questão do urbano e da natureza, né? Que apesar de você fazer uma arte urbana, tá no urbano e tudo mais, você está trazendo a temática da natureza, né? Que é legal, isso a sua posição também acho interessante, né? De compor junto com ela, né? Dá para ver muitos trabalhos, né? Que o pessoal fica pensando no espaço para fazer como é que faz para poder construir em cima do espaço, né? Compor, né? Ah, tem um rosto aqui e tal, vou colocando aqui um rosto, vou botar um cabelo aqui, né? No arbusto da árvore e tudo mais. Né? E outra coisa que, sei lá, eu vou vendo também a questão de como as mídias elas exigem também, né? Porque eu acompanhei seu trabalho e eu vi como a diferença é antes desse processo de Instagram e tudo mais, e como você mesmo falou, as pessoas meio que gostam disso e tal, como que essas plataformas também fazem com que a gente modifique, né? Começa a repensar nosso próprio trabalho. É muito importante refletir sobre como nós produzimos, né? Eu acho que isso é o que é uma parte do ciclo de aprendizado muito importante, né? Que depois da fluência que você está fazendo, fazendo sem pensar e vai fazendo, eu acho que refletir sobre isso é muito importante. Esse trabalho aí é bem legal também, que foi um trabalho que eu fiz numa academia de um condomínio, só que, tipo assim, aquela coisa, muitas pessoas me procuram para fazer trabalhos comerciais, mas que são referências de que elas vêm na internet ou coisas muito pontuais comerciais, mas isso aí eu achei muito legal porque o cliente, a cliente, ela me procurou para fazer o meu trabalho na rua, só que lá dentro. Eu achei muito legal, inclusive dou até desconto para quem me procura para fazer o meu trabalho completamente autoral, sabe? Aí tá escrito paz nessas duas letras, né? O P e o Z e o A ficou pequenininho, porque a parede era pequena também. É uma referência de outro trabalho que eu acho que tá até mais para frente. Oi. Pronto. Esse aí foi um trabalho que eu fiz aqui na Avenida Ayrton Senna, muito massa. Eu coloquei essas fotos aí para a gente mostrar justamente o processo, como começa de 3 linhas, né? E vai para um esboço mais solto, jogado. Depois essa etapa aqui da esquerda é uma etapa de blocagem, onde eu uso muito tinta de parede só para dar uma base, para depois começar a colocar o spray, que é onde eu vou fazer uma renderização, né? Que é dar os detalhes, a luz, a sombra, a contraluz. E é isso que vai fazer o desenho literalmente saltar da parede. Porque vocês vão ver aí que no próximo slide a diferença desse terceiro passo aqui, né? Para o resultado final é enorme sentido de efeitos de luz, mas isso aqui é fundamental, criar um esboço, construir bem o esboço, trabalhar em cima dele
para daí chegar no resultado final. E isso que é importante no processo criativo, que o processo criativo em si ele é mais importante do que o resultado. O resultado, claro, todo mundo gosta de ver o resultado e ter um bom resultado, mas pensar e se debruçar sobre como é feito esse processo, ele é o que vai fazer o seu resultado melhorar. E muitas vezes o resultado pode ser frustrante. Então, se você não se apegar tanto a ele, você consegue ter resultados melhores, porque à medida que sua cobrança sobre si ela passa a ser mais leve, você acaba tendo um trabalho mais fluido, um trabalho mais solto, um trabalho que os erros e as imperfeições eles não vão te tirar do sério, te incomodar demais. É importante saber isso quando a gente faz um trabalho à mão, né? Que existem defeitos, existem erros. Muitas vezes o próprio artista vê, mas outros espectadores podem não perceber, porque os olhos do artista que faz eles estão mais treinados a observar o próprio trabalho, né? Eu acho que essa autorreflexão é muito importante. Olha aí, você consegue ver que aqui no esquerdo já é uma etapa de que eu comecei a blocar, já tinha blocado e comecei a fazer umas manchas de cor e tal, redesenhar, mas o salto que dá de cores desse esquerdo para o direito, esse direito só o rosto estava pronto, né? As folhas ainda não estavam tão detalhadas, essa caracol na cabeça dela também, o Fibonacci, já estava mais com luz e sombra, com contraluz, mas ainda não estava 100% concluído. E uma coisa bem bacana do grafite é ele ser visto de longe, né? Quem passa na rua, o efeito pictórico que cria, eu acho que ele cria uma ilusão muito da hora. Quando você olha de muito perto, você vê todas as marcas, as manchas, né? E isso é legal também, mas quando você vê numa foto, quando você vê de tipo uns 10 metros de distância, aquilo parece que salta mais os olhos por ser muito grande, sabe? Pode passar isso também. Vamos lá. Deixa eu ver. João Pedro, tá me ouvindo? Tá. Esse aí Eu falando aqui pra caramba e não tava saindo, né? Você tinha caído, foi? Ah, tá. Não, saiu um pouco aqui da tela. Né? Tá conseguindo me ouvir? Beleza. Não, né? Agora eu tô te ouvindo. Pronto, agora eu tô te ouvindo. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Deixa eu voltar aqui nessa imagem. Eu tava falando que é muito bacana. Eu tava pensando aqui, quando você tava falando sobre de chegar a longe, né? De você observar a obra como toda e como saltasse aos olhos. Eu estava pensando sobre também como os obstáculos que o grafiteiro passa enquanto artista, que são os mesmos e ao mesmo tempo diferentes daqueles que lidam com pintura, a óleo ou escultura. Eles têm uns obstáculos no processo ali, né? Do material, da questão da textura, né? E pelo que eu vejo também na questão do grafite tem a questão da dimensão, que é uma obra enorme, né? Tem uma coisa ali que é meio de mural, né? Os obstáculos do muralismo. Né? Como é que foi isso para você lidar com essa questão também do ângulo, né? Que você vai se movimentando, se distancia, chega perto e tal. Foi um processo? Foi demorado para isso? Como é que foi? Fala um pouco disso. Eu costumo dizer que eu fiz um processo contrário, né? Eu fui para a parede primeiro para depois ir para o papel, para as telas, mas isso é interessante porque, embora a superfície seja maior, às vezes eu consigo pintar uma parede grande como essa em menos tempo do que eu pintaria uma tela de... Vamos dizer, essa parede aí, ela deve ter uns 4 de largura por uns 2 e pouquinho de altura. Mas isso aí eu levei aproximadamente umas
não, umas 6 horas, eu acho que para fazer tudo. Em 2 dias, umas 4 horas um dia, umas 2 horas no outro. E às vezes uma tela de 40 por 60 eu levo mais tempo, porque as dimensões são menores, então as pinceladas precisam ser mais precisas e cuidadosas. Enquanto que na parede, você com dimensões grandes, depois que você se acostuma, porque no começo também é bem difícil, porque você precisa ter muito se distanciar para conseguir enxergar o todo. E você tem que ter cuidado na rua para não chutar um balde de tinta sem querer e derrubar tudo. Mas, tipo assim, as manchas são mais fáceis de fazer com rolos grandes, pincéis grandes. O próprio traço do spray ele é grosso. O que torna, às vezes, um trabalho menor com spray mais difícil do que um trabalho grande. Embora seja mais trabalhoso, quanto maior a parede, sempre vai ser mais trabalhoso, não tem como fugir disso. Algumas coisas são facilitadas, né? Porque pensa aí você fazer um detalhe de um cílio ou de uma narina, como nessa imagem aí. Pensa você fazer ela numa folha A3 e pensa você fazer ela numa folha A5, que é bem menor. Acaba sendo mais difícil na menor. Pode ser que seja até mais rápido? Pode. Mas os próprios desenhistas e ilustradores, eles sabem disso. Um artista, quando ele faz um quadrinho que ele faz à mão, por mais que a impressão final vá ser uma folha 4, geralmente ele faz uma folha maior, porque o nível de detalhe acaba facilitando a vida dele, desenhar em dimensões maiores. Porque, inclusive, a gestualidade do seu movimento do braço, do corpo, ela vai te ajudar muito, né? Tem uma questão de movimento, né? Vamos dizer assim, uma performatividade na questão do traço, né? Que vai te ajudar ali, né? Tem, com certeza. No grafite, ele tem muita gestualidade no movimento que o seu corpo faz, porque quando você vai desenhar numa parede, você tem que usar o seu corpo como um todo. Geralmente, quando eu faço um círculo, eu uso o meu braço como um compasso, né? Ele vem, ele já é o meu próprio compasso. Ou então assim, né? Quando eu vou fazer uma linha que eu tenho que ir lá para baixo, meu corpo precisa descer junto com o meu braço, né? Isso é muito legal porque te dá mais consciência corporal. Consciência corporal, do teatro mesmo. Com certeza. Quando você vai pegar um traço lá embaixo e vai subir lá em cima, você tem que usar o seu corpo todo como... É quase um treino aeróbico. Um polo da vida. E se tiver que subir andando, aí mais ainda, né? É um crossfit. Verdade. Cara, é cansativo, é muito cansativo. Ei, mas se liga na pira aqui. Eu tava viajando também, você falando um negócio aí sobre dimensões, né? Pequenas e grandes, e você usar o spray, eu fico aqui, caramba, que viagem. Porque eu fico pensando, assim, quando eu vou falar com meus alunos, que eu sou professor, né? Eu vou falar com os meus alunos que, quando eles querem estudar aquarela, eu falei, olha, aquarela não é fácil. Aquarela, aí para mostrar de complexidade, você tem que trabalhar com a água. Você tem que aprender a lidar com a água, né? Para você saber para onde a tinta vai. Basicamente isso. E aí, quando você tá falando essas coisas assim, eu falei, poxa, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Que os grafiteiros vão lidar com o ar, né? O fato do spray, né? É um outro tipo de materialidade, né? Um tipo de forma de lidar. Né? O vento, né? O Tudo isso atrapalha na pulverização do spray. Então, a distância que você põe da parede, a inclinação, a pressão do dedo, porque você sabe que existem bicos, né? Que são aquelas válvulazinhas que sai a tinta, para quem não sabe. E existem bicos diferentes. Existem bicos de traço grosso, de traço fino, de traço médio, bicos com traços estilizados, enfim. Mas a grande diferença está na forma como você mexe, que a pressão é onde você inclina seu dedo, com que pressão você encaixa, com que inclinação, com que velocidade. E isso são coisas que você só aprende fazendo.
alguém pode passar, eu posso aqui fazer um curso, ensinar os fundamentos de como são isso, mas a prática, ela vai vir do manejo. Já fica a dica aí para quem está em casa e for assistir esse vídeo aqui no Ciclo da Imagem, aí já, merchan, momento merchan, né? Com paciência, ensinando como trabalhar aí com cada válvula, cada bico de spray, né? Cada tipo de materialidade. Pois é, pois é. Tem a pressão da lata, que como você disse, é literalmente o ar, né? Porque quando a lata ela vem cheia, ela vem com muito ar. Geralmente a tinta ela tá muito macenta e entope mais. Mas se você colocar ela de cabeça para baixo, tirar a parte do ar, ela vai ficar mais macia. Então tudo são coisas que você vai aprender com tempo, com orientação, com prática, né? São Trocas, coisas né, assim, com outras pessoas. que fazem toda a diferença no trabalho. Bacana. Vamos para o próximo. Voltando para aquela primeira imagem. Isso, essa é aquela lá, né? Que ficou parecendo uma asinha aí, mas uma asa clássica. Uma coisa legal também, uma coisa legal que eu vejo aqui, vi nessa imagem aí, para a galera que está assistindo também, é o fato da máscara aí, né? Sim. Sempre daquela discussão que a gente estava tendo sobre publicidade, sobre identidade, né? Bem bacana também nesse momento. E sim, pois é, isso aí são formas de como um artista pode monetizar o seu próprio trabalho, né? As máscaras aí nesse momento de pandemia vieram como uma alternativa legal para fazer tipo, as pessoas consumirem um trabalho meu a um preço bem acessível, né? E tipo assim, lá no meu Instagram e no WhatsApp tem um catálogo das máscaras que eu tenho lá disponível. Eu dei uma paradinha de produzir agora, porque eu tava com uma demanda muito grande, de coisas para fazer e Eu tal. comprei 2 na hora. Eu não tô vendo se eu botar ela aqui em cima, então É muito bom, cara, muito bom. E o que eu fiquei mais satisfeito é que essa máscara, assim, eu faço a arte digital, né? Algumas eu pego de grafites mesmo, e diagramo, coloco lá no computador, imprimo, mas ela é costurada à mão por uma costureira, né? E é uma máscara anatomicamente muito confortável. Eu curto muito usar ela e todo mundo que comprou me falou a mesma coisa, que gostaram muito, que se sentiram muito confortáveis com a máscara, que não esquenta muito e tal. Isso é legal porque às vezes a pessoa não tem condições de pagar uma tela ou de pagar ou mesmo não tem um espaço para fazer um grafite. Mas você pode comprar uma máscara, pode comprar uma camiseta, né? Pode comprar uma coisa que você vai ter lá uma lembrança. Isso é muito legal, porque o grafite também faz com que, ao mesmo tempo que a gente é meio anônimo, pessoas que a gente não faz nem ideia conhecem a gente, né? Eu acabo por me tornar uma figura pública, primeiro porque eu presto um serviço que eu preciso aparecer para as pessoas poderem me conhecer, me contratar. Segundo, porque eu faço artes em cantos que eu posso nem passar lá de novo, mas que elas vão ficar lá. Então, são a minha publicidade, né? Em termos de a pessoa passa a reconhecer o seu traço, né? A pessoa passa a reconhecer sua assinatura, a pessoa passa a te procurar lá no Instagram para ver o que, é que você faz. De vez em quando eu recebo umas mensagens que me deixam muito feliz, tá ligado? Galera que quiser trocar ideia com o Paz, tá aí, ó. A gente pode entrar no Instagram, né? É @paisciência420, né? O mesmo nome. Isso aí, do jeito como tá, eu liguei. Paisciência 420. Beleza. Vou até colocar aqui, ver se eu consigo colocar aqui no próprio. Olha aí, ó. Ficou. O próprio vídeo fica top aí, já. Surge pra galera que quiser seguir no Instagram. Vamos para a próxima imagem aqui. Só tá acabando já. Quando der uma hora vai cair ou. Não, a gente pode passar um tempinho do tempo. Tudo bem. Então uma hora, porque é mais ou menos nossos horários aqui do círculo. Né? Mas a gente já está se caminhando para o final. Mas a gente pode falar um pouquinho mais, tá bom? Não tem problema. Esse trabalho aí foi muito legal, porque foi um trabalho que eu fiz lá em Palmas, Tocantins. Foi um edital do SESC Tocantins, né, que se chama Edital de Arte ao Corpo. E ele, nós falamos sobre a etnia Xambiobá, lá do Cerrado, né, lá
do Tocantins. E eu falei sobre, né, o ciclo da vida, né, com essas meninas aí, que elas usam muito as flores, uma criança, uma adulta e uma idosa. E a minha amiga lá, a Bruna Bromou, que é minha parceira lá de Palmas, ela fez sobre o pescado, né, dos indígenas lá, do outro lado, falando sobre o ciclo também. O peixe lá na ova, ele na fase plena e ele sendo pescado, indo lá para a mesa em si. E foi bem legal, porque isso foi muito louco, porque esse trabalho aí ele foi feito alguns dias antes de ter o surto da pandemia mesmo, né? Então, acabou que a inauguração a gente nem pôde convidar muita gente, porque estava bem no ápice da situação. Teve até uma que ficou preso por lá, né? Também teve. Foi, fiquei preso por lá. Quando eu fui, as pessoas nem estavam usando máscara ainda. Quando eu voltei, ainda também não estava o uso obrigatório, né? Eu estava lá no aeroporto com a máscara de expresso, parecendo sair da Umbrella Corporation. Aí, passando álcool gel e pá. Mas aí, tipo assim, por um lado, não deu para ter uma abertura lá, mas por outro, acabou que está até hoje lá, porque eles não podem tocar outra exposição enquanto a situação não der um giro de chave completo, né? Mas ficou bem legal também. Eu gostei, adorei o enquadramento também desses clubes, como é um formato diferente, né, em Los Angeles. Sim. Muito da hora. Aqui um pouquinho do vídeo também, né? Né? Como foi? Quem vê de frente acha que são as telas bidimensionais, né? Mas na verdade são cubos. É de ferro isso aí? Na verdade, é um tipo de metal, mas ele é oco, sabe? Ele é. São as placas chapadas assim e soldadas uma na outra, sabe? Entendi, massa. Esse foi um trabalho aí sobre equilíbrio feito lá em Londrina, quando eu estive lá na escola de circo, um evento de grafite. Bem massa também. O meu personagem é o Serafim, né? Essas bolinhas são inspiradas na galera do Malabares, lá que a galera faz aquele malabarismo. Muito bacana. Outra coisa que tem percebido também, que é muito claro do seu trabalho, é esse elemento aqui, né? Ele é a semente rizoma, né? O espiral. Eu penso muito nele como uma semente, sabe? Como o ato que está pintando ele nos cantos é semear a cidade com os frutos, né? Com coisas que as pessoas podem ver e pode inspirar alguém, pode estar se desdobrando ali, quem sabe, né? Em novos artistas que sejam influenciados por esse meu desenho, né? E tá, tipo, semeando boas coisas pela cidade. E você pode ver que ele é muito inspirado na sequência de Fibonacci, né? Que é o espiral. E no meio que nesse florescer do espiral e das flores e da natureza, inclusive, né, a natureza em si, essa sequência de Fibonacci é uma sequência da natureza, né? E pode perceber que as flores elas desabrocham, né, em formatos matemáticos. Que a matemática para a natureza nada mais é que uma abstração de como as coisas vão meio que se multiplicando, né? Crescendo, assim. Pega o abacaxi, pega... Você pode enxergar esses padrões. Flores como a xanana, né? A xanana, se você prestar bem atenção, ela é uma estrela, um pentagrama. As orquídeas também, o hibisco, enfim, né? Acho que a matemática ela está presente em duas. Seu pensamento está conectado com alguns outros participantes que entraram por aqui também no ciclo. Quem sabe lá na frente ele faz uma mesa redonda para discutir essas coisas assim, bem bacana. Estão sabendo o que a gente está falando aqui, ó. Muito bacana isso. Vamos lá para o próximo. Outra relação aqui. Olha o Serafim ali. Esse aí foi outro trabalho feito no mesmo evento lá em Londrina, o Capstyle Crew.
Eu gosto muito desse caracolzinho também, de vez em quando eu pinto uns caracóis, porque eles me passam muito a ideia de que devagar se chega longe, sabe? Sim. E o caracol é massa, porque ele tem a casa nas costas, né? Então, para onde ele for, ele tá em casa, não tem essa. Eu gosto muito da minha cidade e tal, mas viajar é muito bom no sentido de trazer novas experiências, e incorporar isso no seu trabalho também, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que, tipo assim, eu não trabalho nenhum dia da minha vida e ao mesmo tempo eu trabalho todos os dias, porque a minha esposa às vezes fica até agoniada, porque onde eu observo as coisas. Eu acho que o artista ele tem essa coisa quando você meio que assume essa identidade de artista, identidade mais no sentido de estilo de vida mesmo, de tomar para si, sabe? Porque todo mundo pode fazer arte, né? Todo mundo tem esse potencial, mas eu acho que quando você meio que se incorpora mesmo, você passa a observar referências em tudo que você vê. Você passa a olhar para as coisas de um jeito de, oh, isso é mesmo, isso tem um enquadramento bonito, isso tem uma cor interessante, isso tem uma coisa que eu podia observar e desenhar aqui. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é isso. Tipo, pegar das pequenas coisas conceitos que você pode levar para sua vida, assim, sabe? E esse devagar chegar longe. Eu ouvi essa frase de um cara lá na Bahia, uma vez que eu estava viajando lá, um músico, um cara lá bem popular que eu conheci, e ele parecia o Chuck Berry baiano. Ele era muito bom, o cara era catador de latinha, mas ele tocava violão como ninguém. Mas, assim, um cara que nunca foi descoberto, né? E eu acho que, assim, essa ideia é massa, porque você não precisa ter muita pressa, né? Por isso que faz ciência. Por mais que às vezes eu sou frenético, eu tento manter minhas coisas no ritmo, no meu ritmo, sabe? É importante você não. Você tem que se puxar no sentido de, pô, eu vou fazer essa parada dar certo, vou fazer minhas coisas, mas você não pode apressar o rio, né? O rio, ele corre sozinho, ele corre no ritmo dele. Tem a Você própria tem que velocidade. aprender a ter jogo de cintura, eu acho. Nossa, nossa. Bonita essa imagem, viu? Do rio. É. Esse aí foi um trabalho comercial bem recente que eu fiz para uma tabacaria lá em Ponta Negra, na rua do Praia Shopping, lugar. Eles vão abrir lá, eles são tipo uma lounge de narguilé e tal, e foi muito massa, porque o cara me deu muita liberdade, pro velho, o que eu achar que vai ficar massa aí, desde que tenha a ver com o tema. E aí a gente criou essa ideia aí da a moça fumando narguilé e a fumaça É, virando essa água viva, né? é. E aí do lado, inclusive, eu acho que não tá a foto, mas lá no Instagram, quem quiser ver. Ah, tá aí, ó. O narguilezão, que vira tipo do cabelo dela, a fumaça que ela fuma e tal. E às vezes, por mais que eu tenha uma referência do que eu vou criar, quando tem retratos, quando tem para de realismo, eu tento sempre improvisar e trazer coisas que vão acontecendo lá na hora da pintura, sabe? Eu Uhum. planejo até certo ponto. Eu não planejo demais porque eu não quero correr o risco de ficar muito preso. Bacana. Meio que uma poética compartilhada com o ambiente, né? Bacana. Mas esse aí também foi um painel solo que eu fiz aqui no terreno baldio em frente à minha casa. Ele é uma sequência aí lá no Instagram, dá pra ver também, que é a mulher, a letra no meio e o leão, né? Uma parada meio de essência mesmo, sabe? Porque essa letra aí, foi ela que inspirou aquele trabalho lá de antes que eu fiz na academia. E ela foi uma coisa muito espontânea. Eu só fiz um esboço no sketchbook e fui pintando da forma como eu ia me sentindo, mas, obviamente, aplicando tudo que eu conheço de luz, sombra, recorte, volume e tal. Mas foi uma coisa muito
solta, sabe? Espontânea, uma coisa que eu fui. Muitas vezes é importante isso para o artista, experimentar sem ter o medo de errar, Uhum. porque é daí dos erros, né, que surgem novas soluções. E se você, tipo, beleza, eu sei fazer esse leão aí realista e pá, mas se eu passar o resto da minha vida só desenhando a partir de fotos, o que é que eu vou estar fazendo, né? Mas a partir do momento que eu trago mais coisa, eu acho que fica interessante. Eu acho que agrega, sabe? Muito legal, muito bacana. Acho que por fim tem esse vídeo aqui, né? Acho que é o tá chegando pro nosso final. Fluorescência. Isso aí também foi um trabalho muito espontâneo, sabe? Isso aqui foi perto da minha casa, um trabalho que não tinha dado certo, eu não gostei. E aí eu apaguei ele todo e criei esse aí do nada, sem esboço, sem nada. Isso foi tudo da minha cabeça. Bacana. Às vezes, referência é importante. Eu não estou dizendo que referência não é importante, não. Mas também é legal, né? Obviamente, tudo isso aí eu digo foi da minha cabeça, mas essas plantas, essas espirais, até esse boneco aí que é o Serafim em outro estilo, são coisas que eu já desenhei inúmeras vezes. Então elas fazem parte da minha biblioteca visual, né? Uhum. Elas são referências, só que eu já desenhei tanto elas que eu tô meio que acostumado. Incorporou, é. Isso aí. Mas é legal também de fazer esse exercício assim como uma prática, né? A gente vê as referências e tal, pegar aquilo ali, mas também um pouco deixar fluir, né? Deixa Pode ser uma coisa que fluir, sai, né? Bem bacana. deixa fluir. Você já foi o segundo dia aí, ó, com outra camisa. Tá colocando os detalhes também, ó. Foi surgindo outras É, coisas. Tem muitas camadas, né, no processo. tem látex, né, que eu dou as bases, aí depois eu venho com spray, tem coisas que eu faço tudo com spray. Então, Deve ser muito faço nada gostoso fazer por tudo aí. isso, né, velho? Muito massa, muito bom. Cansa muito, cansa pra caralho, mas é muito gratificante, sabe? Depois quando você vê o trabalho pronto, assim, vale muito a pena. Isso aí virou até um Pokéstop no jogo Pokémon GO, sabe? Entrei no jogo esses dias, aí eu tava passando por ali com o Cauã e com a Nayara, aí tinha lá, Floresta Encantada, um grafite que fala sobre a natureza, não sei o quê. E, tipo, isso não fui eu que disse. Aham. Foi alguém que viu e que botou lá no jogo, saca? Tirou a Aham. foto e botou lá. Eu achei muito massa. Já é uma apropriação das pessoas, já criando em cima da tua criação ali, né? Isso aí, isso aí. É um livro, já é um livro virtual desse livro aberto, né? Um livro virtual. Porque o grafite ele tá na rua, mas ele também tá na rede, né? Também tá na rede, não tem como fugir disso. Ó, começou de novo aqui. Bom, estamos encaminhando para o final. É isso aí, 1 minuto e 14 de fala. Ainda tem muita coisa para dizer, para falar. Esse universo do grafite é enorme, né? Tem muita coisa ainda. E a gente foi conversando sobre um, sobre outro. E deu certo. Tá aí, ó. 1 minuto e 14. Falas Uma interessantíssimas. hora. 1 hora e 14, desculpa. 1 hora e 14, né? Minutos. Muito obrigado. Paciência, valeu pela essa conversa maravilhosa. A gente transitou por diversos caminhos, é assim. O ciclo da imagem a gente vai criando meios, raízes, a gente vai falando sobre isso aí, vai dialogando, né? Passou por falas introdutórias, depois a gente vai falando sobre coisas que vão te pirando e tudo mais. E aí a gente vai, né? Quem sabe ele também retorne aqui com outras discussões para falar outras coisas. É isso que é o gostoso desses momentos de registro dessas conversas, sabe?
É por aí que a gente Massa. está tentando encaminhar. Vou colocar mais uma vez para quem tiver interesse, não anotou ainda, né? Coloquem aí, podem seguir no Instagram, Paz Ciência 420, né? Pode falar comigo lá, tanto para me contratar, quanto também se quiser saber alguma coisa sobre o meu trabalho, se você estiver começando, tiver, sei lá, alguma dúvida, pode chamar lá que o que eu puder ajudar, tamo junto. E é isso. Muito obrigado, galera, que ficou até aqui o final. Curta e compartilhe a página, né? Vocês podem pausar, assistir, continuar assistindo depois. É isso aí. Estão aí na internet para isso. E Obrigado pelo valeu, gente. convite. Valeu, um abraço. Valeu, valeu.